E a 3tentos, você conhece essa empresa? Tem muita gente que falou que a 3tentos é a nova WEG do Brasil, a WEG do agro. Você acredita nessa história? Meu amigo, se você ficou curioso, então vem comigo, porque nesse vídeo eu vou fazer a avaliação econômico-financeira completa da 3tentos. E ao final vou dar a minha opinião se a 3tentos é ou não a nova WEG do Brasil. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da 3tentos. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei os balanços da empresa de 2020 até 2025. Fiz uma reclassificação e auferi aqui os três indicadores, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. E logo de cara eu gosto de fazer essa estrutura de gráfico de blocos, com as informações do último balancete disponível de 2025. E eu vejo uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida. Grau de risco 2, praticamente inexistente. O capital de giro da empresa está estimado em 2,5 bilhões de reais. E ele é suficiente para custear a necessidade de capital de giro, que é estimada em 2,2 bilhões de reais. E sobram aproximadamente 250 milhões de reais na tesouraria. Meus amigos, a análise dinâmica de balanços é uma teoria que preza muito pelas tendências. E é por isso que eu peguei esses indicadores e coloquei no gráfico, para a gente comprovar qual é a tendência de cada um destes indicadores. E esse é o gráfico, e é um gráfico muito interessante. E eu vou explicar para vocês o motivo de eu gostar desse gráfico. A linha azul, que é o capital de giro próprio, ela está em níveis superiores à necessidade de capital de giro, que é a linha vermelha. E essa situação acontece durante todos os anos, desde 2020 até 2025. Sempre o capital de giro próprio foi em nível superior à necessidade de capital de giro. Aí, meu amigo, essa diferença, esse gap que existe entre a linha azul e a linha vermelha, em qualquer momento do gráfico, vira saldo de tesouraria, que é a linha amarela, E sempre esteve em níveis superiores a zero. Eu percebo uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida. Tem algum ponto de atenção? Tem sim. Principalmente de 2024 para 2025. Observem que a linha da necessidade de capital de giro, que é essa linha vermelha, muda de inclinação de forma muito forte. Observem aqui no mouse, no mapa, ok? E por outro lado, o saldo de tesouraria também diminui de forma relevante. Isso é claro, Como o capital de giro estava crescendo de uma forma constante, na medida que a necessidade de capital de giro cresce com uma inclinação maior, o gap fica menor e aí o saldo de tesouraria diminui, Se a gente for avaliar aqui pelaquela tabela que eu mostrei anteriormente, em 2024 a empresa tinha em tesouraria algo em torno de 850 milhões de reais, agora em 2025 apenas 250 milhões de reais. Mas calma, muita calma nessa hora. Vamos avaliar cada um dos indicadores. E vamos começar pelo saldo de tesouraria, que é a linha amarela. E esse é o saldo de tesouraria, e a primeira coisa que eu faço é avaliar a tendência do saldo ao longo dos anos. Eu percebo uma empresa que sempre teve saldos positivos em valores vultosos, À exceção do ano de 2020, que era negativo. Mas 2021, 22, 23, 24, 25, sempre valores positivos. O ápice foi em 2024 com 850 milhões de reais e agora 250, Teve uma quebra aqui de 600 milhões de reais. Mais para frente eu vou mostrar para vocês onde esse dinheiro foi parar. E quando a gente analisa esse indicador, quando a gente abre esse indicador, a gente percebe que ele é composto por apenas três contas, que é o caixa, as aplicações financeiras de curto prazo e os empréstimos de curto prazo. Nesse momento é importante nós avaliarmos qual é a força dos empréstimos de curto prazo na liquidez da empresa. E no caso da 3tentos, ela tem praticamente 1,9 bilhão de reais de empréstimo de curto prazo, aqui no mouse. Mas o dinheiro que ela tem em caixa, é de valor maior, algo em torno de 2,2. Então, meu querido,
A liquidez da 3Tento, ela vem do longo prazo. O que traz liquidez para a empresa não é esses empréstimos de curto prazo. É o capital de giro. É as contas estratégicas do capital de giro ou as contas operacionais da necessidade de capital de giro que oxigenam a empresa a nível de liquidez. Mas tem essa quebra aqui muito forte do saldo, né? Vamos embora, vamos tentar entender de onde e por que aconteceu uma diferença de liquidez tão grande de 24 para 25. E se você quer saber para onde que foi aquele dinheiro da tesouraria, né? A resposta já está aqui, tá? Está na necessidade de capital de giro. Observe que de 2024 para 2025, a necessidade do capital de giro aumentou em praticamente R$ 1 bilhão aqui no mouse, tá? Saindo de 1,2 bilhões de reais e indo para 2,2, quase 2,3 bilhões de reais. Mas por que a necessidade de capital de giro aumentou tanto assim, né? Aumentou porque o ciclo financeiro aumentou, né? Olha só, em 2024 o ciclo financeiro aqui no mouse era de 36 dias, agora ele foi para 66 dias, né? Quando nós analisamos a composição, conta por conta da necessidade de capital de giro, salta aos olhos, né, dois indicadores principalmente. O contas a receber e a conta de estoques. O contas a receber, antes, em 2024, ele girava em 41 dias e agora está girando em 55 dias. Então a empresa dilatou o prazo de pagamento de suas vendas, né? Beleza? O pessoal, os seus clientes estão tendo mais prazo para efetuar o pagamento das compras. Por outro lado, o estoque também aumentou em 20 dias, né? Em dezembro de 24, os estoques giravam em 51 dias aqui no mouse e agora estão girando em 71 dias, ok? Mas quando nós analisamos no longo prazo, né, de 2020 a 2025, nós percebemos que não tem tanto problema assim. A receita, durante esse período, cresceu muito, saiu de 3 bilhões e bateu 12 bi, cresceu aqui praticamente 300% aqui no mouse. E a necessidade de capital de giro cresceu também mais ou menos outros 300%. Então, no longo prazo, nós percebemos uma empresa bem administrada. No curto prazo, que seria de 24 para 25, a empresa tem alguns pontos de atenção, né? E esses pontos de atenção, eles dilataram a necessidade de capital de giro e o impacto imediato foi a redução de liquidez no saldo de tesouraria. E você conhece o meu site, o tsumoney.com.br? Cara, se você não conhece, eu acho que vale a pena conhecer. Tem uma parte que é free, de graça, existem muitos artigos que eu posto todos os dias. Existe uma parte para assinante, na qual eu vou compartilhar as minhas carteiras de investimento. Acho que vale a pena você conhecer, beleza? Bora pro vídeo de novo. E quando a gente analisa o capital de giro próprio da empresa, nós percebemos que de 2020 para 2025, a empresa teve uma variação de algo em torno de 2,1 bilhão de reais, saindo de 400 milhões de reais aqui no mouse em 2020 e batendo em 2025 praticamente 2,5 bilhões de reais. Salta aos olhos também a imobilização relevante que a empresa fez ao longo dos anos. Lá em 2020, o imobilizado dela era de aproximadamente 407 milhões de reais e agora só a conta de imobilizado está em 4 bilhões de reais, né? Então houve uma imobilização aqui de 3,6 bilhões de reais, né, no ativo, né? O capital de giro aumentou em 2, mas houve uma imobilização de 3,6, né? A imobilização foi muito maior do que o aumento do capital de giro. Essa imobilização ela foi custeada principalmente pela conta de empréstimos e financiamentos. Se a gente avaliar que a variação dessa conta de 2020 a 2025, ela saiu de 230 e bateu 2,2, né? Aumentou aqui praticamente 1,9 bilhão de reais. Mas, meus queridos, a 3Tentos ela é uma empresa interessante, ela possui um patrimônio líquido cada vez mais forte. O capital social da empresa em 2020 era de 400 milhões, agora é de 1,5, né? Alterou aqui basicamente 1,1 bilhão de reais. E é uma empresa lucrativa, basta você olhar a conta de reservas de lucro, né? Lá em 2020 era 300 milhões, agora 2,4. Ao longo desses anos, a empresa acumulou algo em torno de 2,1 bilhão de reais de reservas de lucro.
Então é uma empresa que cresceu o seu capital de giro, sim, com dinheiro dos outros, com dinheiro de empréstimo de longo prazo, mas grande parte desse crescimento também ele é de origem endógena, né? É importante a gente observar também, meus amigos, que a empresa de 2024 para 2025 contraiu mais ou menos R$ 1 bilhão de empréstimo de longo prazo. Aqui no mouse, tá? Saindo de 1,1 bi e indo para 2,2, né? O que ela fez com esse dinheiro? Você sabe? Eu sei. Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês. Quando nós analisamos o endividamento da 3tentos, né, salta aos olhos essa situação aqui aonde eu estou passando o mouse, né? Pelos idos de 2021 a 2024, a empresa tinha um endividamento mínimo, né? O indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, ele tendia a zero, né? Observe, em 2021 era 0, 2022 0,4, 2023 0,1, 2024 0,24. Agora, em 2025, o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT dá um salto, saindo de 0,2 indo para 2,5, né? Quando nós analisamos aqui a linha verde, aqui no mouse, né, nós vamos perceber que a dívida líquida da empresa em 2024 era de 300 milhões de reais, agora está estimada em 1,9 bilhão de reais. Então, meu querido, a 3tentos de 2024 para 2025 entrou no financiamento de longo prazo, né? Entrou no financiamento de curto prazo. A gente vai observar que ela contraiu basicamente R$ 1 bilhão no curto prazo e R$ 1 bilhão no longo prazo. Melhorou a sua liquidez, né, no ativo circulante, no caixa, mas isso trouxe um impacto muito relevante no indicador dívida líquida dividido pelo EBIT. Isso ainda não impactou o resultado financeiro da empresa, tá? Em 2025, né? Mas agora em 2026, invariavelmente, o custo desse endividamento vai começar a ir para a mesa, beleza? Quando nós analisamos a performance operacional da empresa, eu separei aqui 4 grandes indicadores, tá? E vamos começar pelo faturamento. A 3tentos é uma empresa de crescimento rápido. Ela cresce na faixa de 30% ao ano, né? Basta a gente ver aqui a evolução do faturamento, saindo de 3 bilhões em 2020 e batendo aqui 12 bilhões em 2024 e chegando a praticamente 15 bilhões em 2025. Esses dados que estão aqui no mouse é até o terceiro trimestre de 2025, né? Então é uma empresa que cresce 30% ao ano. É uma empresa que tem o CMV na faixa dos 85%, podem observar aqui no mouse, ok? Um ponto de atenção relevante é que de 2024 para 2025 o CMV saiu de 80% e está batendo 85%, ou seja, teve um acréscimo de 5 pontos percentuais. Isso acarretou uma diminuição do EBIT de 9,7 para 3,7. De forma imediata, na veia. CMV aumentou, o EBIT diminuiu, né? O EBIT diminuiu, o lucro líquido tende a diminuir, mas no caso da 3tentos, ela até conseguiu segurar a onda aqui, pelo menos até o terceiro trimestre de 2025, né? Com uma lucratividade na faixa de 6%, graças ao resultado financeiro positivo que a empresa teve. Mas esse cenário está mudando, né? Porque a empresa ela contraiu novos empréstimos de 2024 para 2025. Hoje a empresa já tem um indicador dívida líquida dividido pelo EBIT de 2,5, né? Isso ainda não está impactando no balanço da empresa de 2025, mas para 2026 isso vai impactar. A grande pergunta que nós temos que responder nesse vídeo é a seguinte: esse endividamento é do bem ou é do mal, né? Ou é para o mal, né? Logo de cara eu te falo que como a 3tentos é uma empresa lucrativa, provavelmente esse investimento vai ser utilizado em outros investimentos, na construção de fábricas, esse tipo de coisa. Tá curioso? Vamos falar sobre isso. Mas antes, vamos fazer o fechamento da parte econômico-financeira, fazendo uma avaliação até agora, o terceiro trimestre de 2025. Quando eu analisei a 3tentos, eu percebi que é uma empresa que tem uma estrutura de capital adequada. O capital de giro próprio sempre foi em níveis superiores à necessidade de capital de giro. É uma empresa que sempre teve muita liquidez, mas de 2024 para 2025, a gente percebe uma mudança estrutural muito forte. O capital de giro próprio, ele aumenta, a necessidade de capital de giro, ela aumenta muito mais do que o aumento do capital de giro e a tesouraria diminui, a liquidez da empresa diminui.
Teoricamente, a gente poderia falar que a empresa perdeu qualidade de 2024 para agora, para o terceiro trimestre de 2025. Mas por quê? O que aconteceu? Nós vimos que é uma empresa que ao longo desse período, desses últimos 6, 9 meses, ela mexeu bastante com o seu perfil de endividamento. Em 2024, a empresa tinha um endividamento estimado na faixa de 300 milhões, agora em 2025 está batendo praticamente 2 bilhões de reais. E eu me refiro à dívida líquida, né? Antes, em 2024, aquele famoso indicador, o dívida líquida dividido pelo EBIT, era de 0,2. Zero, né? Isso é praticamente nada. Agora, em 2025, nós temos uma empresa que precisaria de 2,5 anos para pegar 100% do seu EBIT para pagar a sua dívida líquida, né? Isso é preocupante? Isso merece cuidados, né? Principalmente porque a 3tentos é uma empresa de EBIT baixo. Ao longo dos anos, se a gente for fazer uma média histórica, é uma empresa que sempre entregou um EBIT aí na faixa de 8, 9%. Em 2024, ela entregou um EBIT aí praticamente de 10%, né? Mas em 2025, em virtude do aumento dos custos, o EBIT caiu e ficou aí na faixa dos 4%. O que salvou a empresa, aliás, o que está salvando a empresa nesse ano é o resultado financeiro que é positivo, né? Então, se você olhar na última linha, o lucro líquido desse ano está praticamente igual ao lucro líquido do ano passado, na faixa dos 6%, né? E nós ainda temos mais 3 meses, né? Faturamento da empresa, né? Não sei se você se lembra, a empresa é de crescimento rápido, é uma empresa que no ano passado faturou 12,8, esse ano, cara, vai faturar entre 14,5 e 15 bilhões de reais. Cresce 30% ao ano, né? O que é importante a gente entender é o seguinte, teve uma diminuição de qualidade na estrutura financeira da empresa. A performance é a mesma coisa, né? Os mais preciosistas podem falar, piorou, 2025 o CMV ficou mais alto, o EBIT caiu, né? Sim, mas está na média histórica dos últimos anos. Para analisar a 3tentos hoje, nós temos que entender o que ela está fazendo com esse dinheiro, né? Ela foi às compras, ela fez um endividamento relevante, né? Vamos dizer, praticamente 1,8 bilhão de reais, ela captou o mercado e injetou na empresa. O que ela vai fazer com esse dinheiro? Você sabe? Bora lá que eu vou te explicar. A 3tentos possui 3 grandes negócios. Ela vende insumos agrícolas, são as sementes e os fertilizantes para os produtores rurais. Mas ela possui também uma trading. Ela compra e vende sementes. Mas o carro-chefe é a industrialização de grãos, que é responsável por aproximadamente aí 55% do faturamento. Ela produz o óleo de soja e o biodiesel, e o subproduto, que é o farelo de soja, que é muito utilizado na suinocultura e na avicultura como ração animal. E esses empréstimos que a 3tentos contraiu agora em 2025, eles foram destinados para 2 frentes. Em primeiro lugar, fortalecer o caixa. E em segundo lugar, custear os investimentos na usina de Porto Alegre do Norte, lá em Mato Grosso. Que usina que é essa? Essa é uma usina que vai produzir etanol de milho. Isso mesmo, etanol de milho. E aí eu fiquei pensando, mas etanol de milho, todo mundo produz álcool a partir da cana-de-açúcar. Por que a 3tentos está querendo produzir o etanol com base no milho? Bora lá, existe justificativa. E obviamente a justificativa é custo, né, meu amigo? O que acontece? A 3tentos já atuava nessa região, ela tinha uma gama de clientes muito grande, na qual ela fornecia semente, os defensivos, os insumos, e ela também comprava o milho para ser revendido pela sua trade, né? Só que, o que acontece? Nessa região, o custo do milho é mais ou menos 30% mais barato que o custo da cana-de-açúcar. Só aí já coloca na mesa uma vantagem competitiva muito grande, né? Mas o que acontece? No processo de produção do etanol de milho, existe um subproduto, que é o farelo do milho, né? Esse farelo do milho, ele é mais barato do que o farelo de soja, mais ou menos em torno de 70%. A relação farelo de milho para farelo de soja é de 0,7. E aí, esse subproduto ele é muito competitivo.
A Três Tentos pega esse produto e revende também para outros produtores rurais que precisam do farelo do milho para produção de ração, para abastecer aí a pecuária, a suinocultura e a avicultura, ok? Então o que acontece? O subproduto do milho é o farelo de milho e ele traz um valor agregado muito grande na comercialização da ração. O subproduto da cana é o bagaço da cana, que ele também não é desperdiçado, ele gera energia elétrica. Mas a Três Tentos ela ganha muito mais dinheiro vendendo farelo do milho do que se ela fosse fazer uma usina com base no açúcar e produzisse a energia elétrica, né? O preço é diferente, a lucratividade é diferente. Então isso justifica também o investimento. Por outro lado, também existe a questão logística. O mesmo caminhão que leva a semente, que leva o insumo, né, que leva os fertilizantes e os defensivos, ele traz o milho para a indústria de beneficiamento do álcool, né? E isso é redução de custos e isso é muito interessante. Existe no mercado um consenso de que, né, a cada 1 tonelada de milho, né, a Três Tentos vai produzir algo em torno de 420 litros de etanol e mais ou menos 300 quilos de farelo de milho. E o pulo do gato é o seguinte: esse farelo de milho e o óleo de milho, ele vai ser responsável por aproximadamente 30% do faturamento da empresa. Esse faturamento, esse dinheiro que vai entrar com o subproduto da produção do álcool, ele vai conseguir amortizar praticamente 100% dos custos de produção dessa unidade. A consequência disso é uma empresa que vai trabalhar 365 dias por ano, e aí tem mais uma vantagem: o farelo de milho ele pode ser estocado, a cana não. Então o que acontece? A usina da Três Tentos em Mato Grosso, ela vai produzir o ano inteiro. E a consequência disso é uma TIR de 22%, que é uma TIR muito interessante e que viabiliza o negócio. Então nós temos uma empresa, nós temos uma Três Tentos que vem crescendo de forma muito forte nos últimos anos. Tem uma estrutura de capital interessante, adequada para o momento que ela está vivendo, mas essa necessidade de investimento fez com que ela se alavancasse. Hoje ela tem esse indicador de 2,5 vezes, né, o EBIT, ou seja, ela precisaria de 2,5 anos para pegar 100% do seu EBIT para quitar a dívida líquida. E existe uma tendência de piora nesse indicador em função da nova unidade que foi anunciada, né, que vai ser construída lá no Pará. Então tudo indica que nós vamos ter uma Três Tentos lá pelos idos de 26 e 27 com o indicador na faixa dos 4, ok? E isso é muito. A consequência disso é um resultado financeiro que vai ser negativo, né? E isso é ruim. Para quem já conhece o canal, sabe que eu tenho um mantra, né? Empresas de EBIT baixo não podem ser endividadas. E tudo leva a crer que a Três Tentos deve conduzir os próximos anos num nível de endividamento aí beirando as 4 vezes. É claro que esse EBIT que eu estou falando, que a Três Tentos tem, na faixa de 10% nos anos bons, em 2025 na faixa dos 6%, esse EBIT ele vai mudar. Essa estrutura, essa usina de milho lá no Mato Grosso e essa nova usina lá no Pará vai mudar o blend do custo. Mas isso não está no papel ainda, isso não está precificado, a gente não sabe como isso vai ocorrer, quais serão as dificuldades operacionais da empresa. O que eu posso saber e o que eu posso afirmar já é que o lucro líquido da empresa 2026-2027, em virtude do resultado financeiro que deve vir a ser negativo, ele talvez seja pior. E se ele for pior, o que vai acontecer? Lucro baixo, preço da ação baixa, ok? Então a Três Tentos, ela é uma empresa bacana, longe de ser uma VEG, tá, meu amigo? Isso é um exagero, isso é uma brincadeira, é um trocadilho, ok? Longe de ser uma VEG. É uma empresa adequada, mas eu percebo que enquanto esse amadurecimento desse investimento não ocorrer, enquanto os ganhos da implantação dessa usina não vier para a mesa, o preço da ação vai ser sacrificado. Eu acredito que é uma empresa que vai continuar a ter o preço de sua ação andando de lado até que esses novos projetos coloquem resultado na mesa, ok? Então,
merece muita atenção essa empresa. É uma empresa bacana, bem estruturada, é uma terceira via no agro, longe de ser VEG, né? Merece muita atenção. Mas para o momento, compra eu tô fora, beleza? Mas é uma empresa, é um achadinho da B3. Eu vou continuar namorando, olhando, observando de forma contínua. No momento certo, eu vou lá e sento o dedo e compro. E aí, meu querido, gostou do vídeo? Se sim, já vale o like, né? Se não, deixa pra lá. Tem alguma sugestão? Coloca nos comentários. Quer pedir alguma ação, que eu analise alguma ação da B3? Vou ter o maior prazer em avaliar aí a sua sugestão. Muito obrigado mesmo. Bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.